Você vai entender como que você pega a sua mensagem e você coloca para o seu cliente. Entender qual é o seu propósito, como você realiza esse propósito e o que você faz. O cliente não compra um serviço de NR12. O cliente tem uma necessidade, tem um problema. E esse problema é colocar um ambiente seguro de trabalho. Estou falando de NR12, mas pode ser incêndio, pode ser qualquer outra área. E aí, a FSW, Solução de Engenharia, qual que é o porquê dela? Contribuir para um ambiente mais seguro e eficiente em diversos setores industriais. E esse aqui é o mais importante, elevando o nível de consciência do mercado. Quem saiu ontem comigo para fazer a visita? Fiz isso ou não fiz? O tempo todo. Fiz isso ou não fiz na reunião? Por que isso acontece? Porque eu começo pelo porquê. É o propósito, isso é um objetivo da FSW. E é o meu propósito aqui. Qual que é o propósito da anticrise? Acabar com a desvalorização. Se você vai faturar 8.500, se aqui você aprender a faturar 250 mil, isso é resultado. Mas o propósito da anticrise é acabar com a desvalorização do mercado. Porque é inaceitável você ver um profissional trabalhando na área ganhando 2, 5 mil reais. O profissional precisa. Não estou dizendo que isso é errado. Precisa, porque no final do mês vem os boletos. Só que o meu objetivo aqui hoje é fazer você virar a chave e achar o seu porquê. Então, se eu fosse trazer isso aqui, ficaria assim, ó. Se eu começasse de fora, do que para o porquê. A FSW Soluções de Engenharia oferece serviços de adequações de NR12, linha de vida, projetos mecânicos, entre outros. Realizamos uma abordagem criteriosa em cada serviço, preocupando-se em atender às necessidades específicas do meu cliente. Assim, contribuímos para um ambiente mais seguro e eficiente em diversos setores industriais. Vamos adequar suas máquinas? Esse seria se eu começasse pelo quê e fosse para o porquê. É muito difícil eu conseguir gerar um rapport, que é uma conexão com o meu cliente, só começando falando que eu vou fazer serviço de NR12. Ah, mas o cliente aqui também faz NR12. Ah, mas aquele ali também está fazendo NR12. Qual que é o seu diferencial? Por que eu tenho que contratar o seu serviço? Porque NR12 por NR12, os dois vão estar cumprindo o mesmo propósito, o mesmo objetivo. Agora, se eu fosse trocar, se eu começasse do porquê para o quê, e eu falei ontem com o cliente, não sei se você lembra, lá perto da oficina. Falei, cara, um dos propósitos da FSW é elevar o nível de consciência do mercado. É por este motivo que eu passei máquina a máquina falando que está certo e está errado, mesmo que a gente não fechou o serviço. Discutimos sobre o Ministério do Trabalho, discutimos se tivesse alguma intervenção, qual risco o operador estava trazendo. Aí na hora que eu estava lá apresentando a máquina para o cara foi e colocou a mão no meio do risco. Aí eu falei, olha só, antes não era um risco para vocês, mas se essa comporta fecha, o que ia acontecer com o braço dele? Ele falou, realmente aqui tem 6 bar, ia torcer o braço do cara. Só que inicialmente não tem um risco para ele ali. O que eu fiz? Elevei nível de consciência. E automaticamente eu faço o quê? Eu me diferencio. Porque a minoria está fazendo isso. Então qual que é o propósito da FSW? Contribuímos para um ambiente mais seguro e eficiente em diversos setores industriais, seja ele do ramo alimentício, da metalmecânica, da indústria de fabricação, e elevamos o nível de consciência do mercado. Como realizamos isso? Fazemos uma abordagem criteriosa, porque nós se preocupamos em realmente entender a sua necessidade. Diferente do que muitos estão fazendo, se eu vou iniciar um serviço com você, eu preciso entender o que você precisa, a sua real necessidade para construir esse relacionamento. E a gente oferece o serviço de NR12, FSW Soluções de Engenharia, oferece serviço de adequação de NR12, linha de vida, entre outros. Vamos tornar a sua empresa mais segura? O que eu quero trazer para vocês aqui é uma pergunta difícil, mas como definir o seu porquê? Eu vou trazer algumas chaves aqui e aí na sua apostila vai ter para você escrever, tá, essa aplicação. Não tem essas perguntas, mas eu peço que vocês já comecem a fazer a dinâmica. Algumas perguntas que vão te ajudar a definir a clareza desse porquê. Primeira pergunta: qual é a motivação central por trás do que fazemos como empresa? Ou seja, o que te motiva a abrir uma empresa, a enfrentar o mercado, a ter despesas mensais? O que te motiva de fato a fazer isso? A segunda pergunta: por que acreditamos que o nosso trabalho é importante para o nosso cliente? Por que essa pergunta é uma pergunta-chave? Porque eu entendo que no dia a dia ele é corrido. Não dá tempo de parar para pensar nisso aqui. É por este motivo que você está aqui no sábado, para você estar presente
e consciente do que você faz. Por quê? Se você não sabe o porquê que é importante o seu trabalho para o seu cliente, vai ser mais um serviço. E se você se posiciona com mais um serviço, eu fiz mais um serviço, eu vou mais um serviço, você tem grandes chances de viver numa montanha-russa. Porque o profissional, a empresa que chega ali e mostra aquele pequeno diferencial, ela já descarta você na hora. Na hora. Não tem justificativa. Terceira pergunta. Qual é o impacto que esperamos ter na vida dos nossos clientes? Você parou para pensar que um serviço que você faz salva vidas? A gente pensa quando a gente faz uma reflexão, mas no dia a dia, quando eu estou fazendo uma inspeção, às vezes eu estou olhando só para o dinheiro. Mais R$3.000 esse laudo. Eu estou ali fazendo uma proteção e vai. O dia a dia, ele é dinâmico. Não dá tempo de parar para pensar nisso aqui. Realização. Eu fui dar um treinamento numa empresa semana passada, de NR12. O pessoal chorou no treinamento de NR12. Porque eu coloquei um vídeo mostrando o cara perdendo os 2 braços e as 2 pernas. E eu perguntei para eles, por que você sai de casa e faz o que faz? Essa foi a primeira pergunta. E a segunda pergunta, quem você deixa em casa quando você sai e quem está te esperando às 18 horas quando você volta? Por quê? Pessoal, todas as áreas têm o seu risco. Incêndio, projetos, climatização, NR12, linha de vida. Só que é assustador ver o que a gente vê no mercado. E eu sei que vocês estão aqui com um propósito completamente diferente, que é para mudar isso aí. E a mudança tem que ser aonde? Na nossa mentalidade. Repara, o que vai fazer você ter sucesso não é a parte técnica. A parte técnica, ela é obrigatória. Aprender NR12, eu posso sentar aqui com você agora, te explicar tudo sobre NR12, te passar todos os arquivos que eu tenho. Eu vou falar assim, vai para o mercado. Vai lá, se relaciona com o cliente. Vende seu serviço para o cliente. Mostra para ele o que você faz. E você vai travar. Isso mostra o porquê que você estuda 5 anos e sai perdido da faculdade. Isso mostra porque você faz uma pós, 2. Eu tenho uma pós-graduação e um mestrado. Se eu vivesse só disso, esperando que isso vai fazer eu ter mais segurança para trabalhar na área, eu estava. Então você faz uma pós em busca de quê? Conhecimento técnico. Eu vou fazer a segunda pós porque eu quero ter mais conhecimento técnico. E mais conhecimento técnico. Isso é muito bom. Só que é isso que vai fazer você entrar no mercado? Não é. Não é. Então, qual impacto eu quero gerar na vida dos meus clientes? Quarta pergunta para te orientar. Quarta e quinta pergunta. Como a nossa empresa busca ser reconhecida? Ser conhecida é muito fácil. Concorda? Se eu faço um anúncio ali, o mínimo que eu vou investir, eu vou ser conhecido, né? Eu posso mandar vários e-mails para as empresas, eu vou ser conhecido. Agora, o reconhecimento, ele é proveniente de uma ação que você fez. Não tem como te reconhecer se você não fez nada. Eu vou te reconhecer pelo quê? Você tem que fazer alguma coisa, você tem que mostrar o que você faz, e aí sim, eu posso te reconhecer. E a quinta pergunta, quais são os valores fundamentais? Isso aqui é mais importante de todas. Quais são os valores fundamentais que orientam as nossas decisões? Eu vou te dar um exemplo. Teve uma empresa que chegou para mim, eu mostrei isso numa mentoria. Ela chegou e falou assim, precisamos de um orçamento para XYZ, são mais de 50 máquinas. Manda a proposta que estamos em período de cotação. E eu falei com a empresa o seguinte, preciso marcar uma reunião para entender o que vocês precisam realmente. Posterior a isso, eu faço a proposta e depois tem uma reunião de apresentação dessa proposta. Não estamos marcando reunião agora. A gente está recebendo as propostas. Enfim, eu falei, então infelizmente eu não consigo te atender. Não consigo te atender. É uma empresa multinacional. Infelizmente eu não consigo te atender. Passaram 2 semanas. O que a empresa falou? Internamente aqui a gente viu que estava tendo muita confusão no escopo, muita coisa sendo divergente. Vamos marcar uma reunião. Eu sou vidente? Não, eu já sabia que ia acontecer isso aí. Eu já sabia. Então o que eu não abro mão? Por exemplo, de iniciar um serviço sem entender a demanda do cliente. Outra coisa que eu não abro mão, fazer um serviço só dando RT. Tem muito cliente no mercado que pede só RT. Às vezes consciente, às vezes inconsciente, mas pede. Então quais são os seus valores?
que vai orientar as suas decisões no seu dia a dia e o seu comportamento como empresa. Decisão e comportamento. Porque o cliente, ele vai respirar o que você está transpirando. E você é o cliente que você atrai. Não sei se vocês sabem disso, mas você é o cliente que você atrai. Se você hoje está sendo desvalorizado porque você não está se valorizando como profissional, então você vai atrair o quê? Cliente que vai querer fazer R$500 pelo seu serviço. Cliente que vai fazer R$1.000 vai chorar desconto ainda de R$200, porque o concorrente cobrou R$400. Pessoal, vocês estudaram 5 anos para fazer serviço de R$500? Não tem nem como, não paga nem sua despesa. Agora, se for intencional, a gente pode sentar e conversar, que é diferente. Então vamos lá. Eu queria colocar aqui agora qual o seu novo porquê. Eu vou pedir para você colocar uma música. Na aplicação da sua apostila tem o seu novo porquê. E aí você define. Vamos lá.